Graça e paz. Eu estava me lembrando o período que eu lecionava na Faculdade de Teologia no Mackenzie, e sempre havia uma rodinha nos intervalos, e eu estava lá conversando com os alunos, uns 6 alunos em volta, e foi chegando um rapaz, e disse, cumprimentou todos ali, né, eram de várias igrejas, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E quando chegou para mim, boa noite. Falei, poxa, eu não mereço a paz do Senhor. Nós ficamos sem jeito, né? Porque eles não sabiam como é que iam portar com presbiteriano. Né? Eles podem falar a paz do Senhor, não tem problema, falei para eles. Né? Pois bem, nós vamos estudar os evangelhos, fazer uma introdução. O texto que nós vamos nos reportar, principalmente hoje, é no Evangelho de Marcos. Mas eu preciso fazer uma introdução aos evangelhos para localizar você, para você ficar dentro dessa proposta também, entender como é a nossa proposta. A escola bíblica de teologia, ou escola de teologia bíblica, se fosse escola bíblica de teologia é um outro sentido. Você troca essas duas palavras e já tem diferenças, né? Quando se fala escola de teologia bíblica, parece que a força está na teologia, mas está na força da teologia que é bíblica. E entra aí um certo, vamos dizer assim, um desconforto. Mas toda teologia não é bíblica? Desde sempre, sim e não. A teologia sistemática, por exemplo, que é a que anda, que está mais em pauta, mais olhada na internet, ela é uma teologia já elaborada e sistematizada. Essa sistematização depende também de outras áreas, filosofia, antropologia, psicologia, não que essas também não estejam nas escrituras, né, ou na teologia bíblica, mas o objetivo, a proposta é diferente. A proposta da teologia bíblica, ela parte primeiro da exegese. Então você tem a teologia chamada, essa teologia que eu estou trabalhando se chama teologia exegética. Começa com a exegese, e depois de ter estudado os textos, vai se elaborando um conteúdo, e esse conteúdo passa então a ser teologia bíblica. A teologia bíblica é o primeiro passo para a teologia sistemática. Então, depois dessa, vem a teologia sistemática, que, isso em grosso modo, que vai trabalhar também a relação e a necessidade das igrejas, da comunidade, no caso. Então, você vai perceber que a teologia sistemática, ela tem diferenças, dependendo das denominações. Então, essa já é a teologia sistemática. A teologia bíblica, não. Ela é ecumênica. Ela é ecumênica. Você pode trabalhar, conversar com católicos, protestantes, judeus, até dependendo se for o Antigo Testamento, mesmo o Novo Testamento. Né? E você não está enfatizando a sua confessionalidade. Temos a confessionalidade. Quem fala tem a sua confessionalidade. Mas a sua preocupação é aquilo que é comum. Mais comum, e o comum é a Escritura, a Bíblia. Quando se fala da Escritura, ela é a base para todas essas coisas. Mas, indo já para o nosso conteúdo, né, fazendo uma introdução aos Evangelhos, nós vamos começar bem, de maneira simples, entendendo que os irmãos e irmãs já têm também alguns conteúdos. Né? A função, então, dessa aula é trazer você, e de outras também, de equiparar, analisar, e você fazer o seu juízo sobre o que você está vendo, ouvindo, e o que você tem. Tá? Então é uma conversa também, é uma conversa sua com aquilo que você já tem, e com aquilo que você está ouvindo. Meu professor de Novo Testamento, de mestrado, ele dizia, o ensino, o estudo, ele acontece em mutirão. Não é uma coisa assim personalizada, o sujeito descobriu a roda e agora ele vai fazer a roda quadrada. Não existe roda quadrada. A roda quadrada, ela de pedra, vai se tornando uma roda redonda. Então, quando se diz o estudo é mutirão, eu estou dialogando com você, estou dialogando comigo e dialogando com outros autores. Por isso que não há aquela questão, o sujeito matou a questão e sabe tudo. Uma geração posterior vai questionar o que ele disse. Por quê? Porque é uma dinâmica. É dinâmica, e essa dinâmica é constante.
É constante. Então, um desses autores aqui, esse Grant Osborne, escreveu um livro sobre a hermenêutica e é bastante interessante a definição dele. Ele diz que a interpretação é uma espiral. Você aprende, estuda, faz uma renovação, uma atualização, de novo, de novo, de novo, de novo. É uma espiral sem fim. Tá? Ou seja, a gente vai aprimorando. E isso é nos estudos bíblicos. Então, a minha intenção é fazer uma média entre aquilo que é a vida cristã, a vida em comunidade, principalmente em comunidade, e o que nós sabemos da ciência bíblica. Trazer, então, trazer um pouco dessa ciência bíblica que está nas universidades, nas escolas bíblicas superiores, e não ficar lá, porque às vezes fica uma conversa só entre especialistas. Por exemplo, na minha graduação posterior, eu tive que estudar um assunto que só se discutia em uma meia dúzia de lugares no mundo. Então, cada livro daquele custava 400, 500 dólares. Então, era um negócio assim que tinha que escrever, estudar num grupo de pesquisa, no caso foi a FAPESP. Então, havia textos ali que ninguém ia ler, só a gente. E a gente escrevia para a gente. E não chegava, e depois de ter feito a tese, eu falei, mas o que isso aqui vai trazer para as pessoas? Não sei, talvez lá um estudioso vai ver, mas direto mesmo, é bem difícil. Né? Vocês sabem disso porque vocês têm a área de especialização de vocês. Né? Se você é especialista em alguma área, como medicina, como direito, como artes, né? Seja música, seja artes visuais, você sabe que existem coisas que você sabe que é uma conversa de especialistas e que não seria tão interessante para os outros. Então, essa minha intenção não é trazer aqui o chibolé da academia, né, só para mostrar que se sabe. Tem muita coisa que a gente sabe e não tem interesse nenhum. Tá? Mas é ver o que é aplicável a essa comunidade ou às comunidades. Então, voltando à introdução, no caso, a primeira coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: o que é evangelho? Veja que eu não coloquei artigo definido ou indefinido, porque pode ser as duas coisas. O que é evangelho? Quando você pensa em evangelho, você ouve evangelho, o que é que vem à sua cabeça? Qual é a primeira coisa que vem? É um livro, no caso? É o anúncio? Ou é outra coisa? Evangelho, pode ser até um jogo, tem um jogo aí que se chamava Evangelho, né, desses jogos de criança. Então você tem essas possibilidades, mas aqui pensando no caminho, no ambiente cristão, o que é Evangelho? O Evangelho, a palavra Evangelho, é uma palavra, como a maior parte das palavras gregas, ela é híbrida, ela tem duas, é uma palavra composta. Então você tem uma palavrinha aí no começo, né, uma partícula, eu, tá? E que significa bem, bom, boa. Por exemplo, eu não sei quantos já conheceram, isso é mais difícil de acontecer hoje, uma pessoa que se chama Eulália. Eulália. Tá? Eulália é bom falar, não pode ser fofoqueiro, bom falar. Né? Eulália. Eutanásia, boa morte. Né? Eugênio, nome que já era o nome do Jô Soares, José Eugênio. Eugênio, bem-nascido. Né? E aí você vai, os gregos tinham essa ideia de pôr um nome que relacionava-se com outro. Então, eu é bem boa. Angelion. Angélio é mensagem. De onde vem também ângelos? Anjo, o mensageiro. Né? Mensagem, notícia. Então, essa palavra significa isso. Simplesmente isso. Ainda não dá o conteúdo do que nós estamos fazendo aqui. Ele precisa ser contextualizado. Tá? Opa! Né? Então, o que era o Evangelho no mundo antigo? No Império Romano, e aqui eu vou ler para vocês, o Evangelho era usado no Império Romano com referência a eventos significativos na vida do imperador. Isso no mundo mediterrâneo, com o poder romano, que era considerado um salvador, soter, com um status divino. O imperador era chamado de filho de Deus.
Não era só o imperador, o mundo antigo tinha vários outros que se achavam filho de Deus. Mas o imperador tinha esse status. Esses eventos incluíam declarações no momento de seu nascimento, de sua maioridade e de sua ascensão ao trono. Você olha com esse pano de fundo, puxa, tem muita coisa de Jesus aí. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, fala de eventos em sua vida, declarações em relação ao seu nascimento, no caso Lucas e Mateus, da sua maioridade. Não é ele não tem ainda 40 anos e já viu Abraão? Né? Então, notem, há esses dados, esses elementos no próprio texto. E de sua ascensão ao trono. É interessante porque a ascensão do trono ao trono, no caso de Jesus, é a cruz. Ele é entronizado na cruz. E aqui vem uma coisa muito interessante. Existe o que a gente chama, eu penso isso, o que nós chamamos de senso comum. O senso comum evangélico é invertido às vezes. Quando você pensa em Jesus ou trono, você vai pensar no leão, né? Se olhar o leão de Judá, no caso, no Apocalipse, só aparece uma vez. Uma vez. E você vê assim evangelhos, aquele leão. O leão da tribo de Judá é o cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. O cordeiro aparece muitas e muitas vezes no Apocalipse. O leão é um. Ele quer mostrar que o leão é um sofredor, alguém que deu a vida. Tá? Então notem, às vezes nós vamos ter esse confronto com o senso comum e reavaliar, refazer a nossa teologia. Então se tem esse dado, né? E há outros aí também, né? Nós podemos pensar em trono. Às vezes eu fico preocupado, isso é mania atual, né? Nasce uma criança, é minha princesa, e você é rei do quê? Né? Você é rainha do quê? Né? Biblicamente nós não somos príncipes, nós somos servos. Jesus é servo. Né? Então notem, às vezes a gente vai adquirindo certos elementos e criando a nossa teologia. A teologia do senso comum. O Evangelho, quando ele surge como escrito, ele vai corrigindo essas coisas. Né? Ele tem uma função corretora, educadora. Tá? Então, mostrando isso, olha, notem que isso era o que se falava. Quando César Augusto, no seu aniversário, fizeram um elogio, né? Na verdade é um elogio mesmo, um panegírico, em que ele era exaltado como Filho de Deus. O Evangelho chegou. A boa nova de felicidade, paz. Aí vem uma coisa interessante. Paz, a prosperidade. Tudo mentira. Era tudo na base da espada, então não era paz. Era a base da espada. A prosperidade era de poucos. Né? Era o poder, o império. Daí vem a palavra império, que no começo significava primeiro cidadão. Com o tempo se diz aquele que é déspota, aquele que tem o tacão. Tá? Agora, olhando para o Evangelho de Jesus, você olha Jesus e esse imperador aí, Jesus tem isso daí. Só que ele é totalmente contrastante. Jesus realmente traz paz com Deus, paz interior, paz entre as pessoas. Jesus também é o Filho de Deus, isso é declarado nos Evangelhos, todos eles. Né? E ele vai ter a sua vida e posteriormente a sua entronização em Deus. Tendo dito isto, nós vamos para o outro elemento aqui. Né? No Novo Testamento, agora olhando para a Bíblia, pode ser atribuído ao Antigo Testamento essa palavra Evangelho. É uma palavra grega. Por exemplo, Isaías 40, versículo 9, 52, 7... versículo 7, 61, 1. Alguns consideram Isaías o evangelho do Antigo Testamento que anuncia Jesus. Né? E esses textos, no caso de Isaías, que aguardava a vinda do Messias que traria um tempo de salvação. Aí vem essa questão do soter, salvação, soterologia, né? Salvação. Jesus é o soter, a salvação. Outro dia eu estava conversando com um irmão e ele estava falando, puxa, a gente lê Lucas, não fica essa ideia de salvação que estava... Eu pensei, mas ele está enganado. Lucas é o texto que mais fala de salvação. Se você pegar uma chave bíblica e colocar lá, salvação, salvador, salvo, o verbo, você vai perceber que Lucas usa muito mais que Marcos, talvez Marcos nem use, mais que João,
mais do que Mateus. Então, Jesus é salvação. Tomar cuidado com o nosso senso comum. O senso comum faz coisas assim. Diz aquilo que é de orelhada. Né? Você escuta e você retransmite. Vou dar um exemplo de orelhada. Não sei quantos aqui já falaram, não, esse negócio de passar pela agulha, pelo buraco da agulha, isso daí não é a agulha que tece, que faz costura. A agulha era uma porta que havia em Jerusalém, que as pessoas tinham que descer do camelo, passar pela agulha. Daí passar, porque se ele passasse montado, ele não conversa, nunca a arqueologia descobriu isso. Né? Alguém inventou para facilitar a vida dos ricos. Né? Inventou a agulha, que Jesus diz, não adianta, um camelo não passa por o buraco de uma agulha. Então o sujeito inventa uma porta e chama de agulha. Mais ou menos, agora tem, né? Tem possibilidades. Né? Então, isso daí é teologia de orelhada. Tá? Os pregadores cometem muito isso, viu, gente? Às vezes e é interessante porque há um ensino constante na igreja. E quem fala tem que saber do que fala, porque às vezes está falando coisa que vai se perpetuar, que vai ser transmitido, da mesma forma que aconteceu no Evangelho, só que sem o rigor, sem o cuidado. Tá? Então, tendo dito isto, eu queria mostrar para vocês como é que acontece esse Evangelho. Nós temos da pregação à literatura. Antes de tudo, era pregação, anúncio. A palavra Evangelho é o bom anúncio. No Isaías, era a pessoa que trazia a boa nova de vitória. Evangelho, então, era uma boa nova de vitória. Estava numa guerra, uma batalha, vencia-se, e daí mandava alguém avisar o povo que foi vitorioso. Por isso que ele vai a pé, com as sandálias desgastam, e diz, olha, quão formosos são os pés daquele que anuncia boas novas. É contraditório, porque quem andou vários quilômetros com sandálias, já esturricando, os dedos cheios de calo, sujo, é feio. Mas ele diz, quão formosos. Por quê? Porque ele traz as boas novas. É um elemento, um pedaço do todo. O interessante é o todo. E ele usa, então, essa formosura de alguma coisa que não tem formosura, mas que traz formosura, que é o Evangelho. Tá? Então, ele é anúncio. Quando se falava isso no primeiro século, principalmente na primeira metade, falava-se do anúncio. Anunciar Jesus. Tá? Aqui eu vou para o segundo texto, por exemplo, 1 Coríntios 15, versículo 1 a 5. Esse é o fragmento mais antigo de fala sobre o Evangelho. Se os irmãos e irmãs podem abrir a Escritura, eu vou ler para vocês aqui. Ó, que nós temos... Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Anúncio, Evangelho. O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. O Evangelho traz salvação. Sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Quando o apóstolo Paulo fala assim, a menos, ou vamos dizer, a menos que tenhais crido em vão, ou se reter, ele não está dizendo que as pessoas não acreditam. Ele está usando um subterfúgio para só enfatizar. Tá? Às vezes a gente fala, não, aquele sujeito aqui perdeu a salvação. Não é isso, não. Tá? Ele sabe que as pessoas retiveram, só que ele está relembrando e reforçando. Antes de tudo, vos entregueis. Aí vem a tradição. Vos entreguei o que também recebi. O evangelho que Paulo anunciou era esse aqui. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Sempre com base nas Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. E aí ele vai fazer uma lista maior. Evangelho é isso, primordialmente. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu. Puxa, mas o que tem a ver com o Evangelho livre? Aí você tem um andamento, um progresso, né? Então, voltemos para o primeiro. Jesus anuncia o Evangelho. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. É o Evangelho que fala do Evangelho. O Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E é um pouco diferente do que Paulo fala. Jesus fala: o reino está aí, arrependam-se.
e creiam nesse evangelho. É boa nova, né? E é uma boa nova de vitória. Sabe? Por quê? Antes disso aqui, Jesus foi tentado no deserto e venceu o demônio. Tá? Então, é vitória, da mesma forma lá do Antigo Testamento. Né? Mas aqui, ele prega o anúncio, ele anuncia a vinda, a chegada do reino de Deus. Tá? Então, Jesus anuncia o Evangelho. Então, ele é anunciador do Evangelho, do reino de Deus. No leitor, ele vai saber que este Jesus, ele também incorpora o reino de Deus. Né? Mas só vai saber lendo esse texto, conhecendo esse texto. Depois disso, o Evangelho se torna, Jesus que anuncia o Evangelho se torna o Evangelho, como eu falei em 1 Coríntios 15, 1 a 5. E na terceira etapa, o Evangelho se torna um livro. Tá? No caso, o Evangelho de Marcos começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o título do livro de Marcos, princípio do Evangelho. E aí nós falamos, segundo o Evangelho, segundo outro Evangelho, ou seja, pensamos o Evangelho que se tornou livro, de pessoa, anunciada e livro. E todos se interagem, todos se relacionam. Tá? Então, isso você pode ver claramente nesse texto aí. Tá? Para mostrar como é que se deu a feitura do Evangelho, eu chamo os irmãos, a atenção dos irmãos e irmãs, para Lucas 1. Lucas 1, ele mostra as etapas pelas quais passou para escrever, até escrever esse Evangelho. No caso já Lucas, né? Veja, capítulo 1 diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. A primeira coisa é, fatos que entre nós se realizaram. Ou seja, o ato, o momento. Muitos já começaram a escrever, né? Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então você tem, primeira etapa, o acontecimento. Jesus aparece, expulsa um demônio, cura uma pessoa, anuncia uma parábola, tem uma controvérsia. São fatos. Fatos que vão acontecendo com Jesus. Isso que vai acontecendo, e até a ressurreição, é relembrado. Esses fatos são relembrados oralmente. Conta-se. Ninguém tem a ideia de escrever. Não havia aquela ideia, às vezes, isso no começo de convertido, a gente tem umas ideias assim, que depois a gente tem que recuperar, desfazer. Mas, por exemplo, achava que Jesus estava falando e lá tinha um escriba, escrevendo cada palavra, cada versículo que ele falava, citação, né? Como disse o mestre, né? Olha, ninguém fazia isso. Tá? Era tudo memória. Memória. Havia nesse mundo antigo um aspecto muito forte da memorização. E era muito mais fácil memorizar do que hoje. Tá? A memorização era uma cultura da oralidade que levava à memorização. Darcy Ribeiro, que foi um educador brasileiro, ele viveu muito tempo, ele fez a sua tese de antropologia vivendo entre os índios. E ele apresenta depoimentos de índios, indígenas, que conseguiam voltar às genealogias, os antepassados, de memória. 50, 60 pessoas que viveram antes. Ou seja, uma tradição oral. Não é um escrito. Não havia escrito entre os indígenas. A mesma coisa acontece entre esse povo de Deus. Né? É que nós somos o povo do livro. É verdade, não é? As três religiões são três religiões do livro. O judeu, o judaísmo, o cristianismo e o islã. Todas elas têm um livro, né? E começa com o livro da Escritura. Mas no tempo de Jesus, o livro existia, mas era principalmente falado e ouvido. Né? Então, quando Jesus tem alguma controvérsia com os seus oponentes, por exemplo, a respeito do que está escrito, é que há um ruído aí. Porque existe a lei, a Torá escrita, né? E existe a Torá interpretada. E a Torá interpretada é chamada de Torá oral. Então, a Torá oral fazia concorrência à escrita, ao ponto até de suplantá-la. É por isso que Jesus debate muito com os fariseus.
Eles estão valorizando demais a tradição. É chamada de tradição, mas é a tradição oral. Tá? Então, com o Lucas, está dizendo assim, olha, por muito tempo, aquilo que aconteceu foi contado, recontado, aplicado às igrejas, e alguém começou a escrever. Ou seja, as primeiras testemunhas começaram a morrer. As que falavam oralmente e tinham visto, elas já não estão mais aí. Estão, digamos, se Marcos foi escrito no ano 64 a 70, você já está vendo que Pedro não está aí, muitos apóstolos já não estão mais aí, e vai se perder, talvez. Então vem a primeira elaboração escrita. O Evangelho não é o primeiro texto escrito. O primeiro texto escrito é de Paulo. Veja que chega a ser interessante assim, né? Quer dizer, quem escreve primeiro é alguém que não andou com Jesus, né? Que era contra Jesus, e que vai escrever para igrejas e cartas. Ele não vai escrever um texto narrativo, como Marcos, Mateus, Lucas, João. O seu texto é principalmente argumentativo, uma carta. Né? Então, no ano 64, quando Paulo também já deve estar extinto, ou 70, surge o Evangelho de Marcos. Mas ele ainda não é primeiro, tem algumas outras coisas que já foram escritas aí. E aí Lucas está dando uma dica que ele ouve, ele apanha essa tradição oral, já tem alguém escrito, que escreveu, no caso, eu vou propor aqui que seja Marcos em uma outra fonte, e ele vai trabalhar com essas fontes e vai transmitir o seu evangelho, o terceiro evangelho, que é o Evangelho de Lucas. Ou seja, tudo teve um momento. Não caiu do céu, de uma vez por todas. Até a época da Reforma, pensava-se que o Espírito Santo ditava a Escritura e a pessoa ia escrevendo. Tá? Isso se chamava inspiração verbal. Olhando os textos, percebeu-se que isso daí não dava para ser desse jeito. Tá? Na verdade, era outro jeito de ser inspirado. Né? Mas não é assim que acontece. A Escritura, a inspiração, a produção da Escritura, ela surge da necessidade. Da necessidade de conhecer o Evangelho, no caso, também para apologética, defender o Evangelho, e o culto, também o culto. O culto se relaciona com esse Evangelho. Né? Por isso que Lucas começa com a adoração de Maria, de Isabel, de Simeão, de Zacarias. Você tem ali textos de louvor, de adoração, antes de falar do Messias. Então, isso já mostra que o texto bíblico ele é muito mais elástico, ele é muito mais, ele tem mais possibilidades, ele é multiforme. Ele funciona para o culto, para a evangelização e para a catequese. Catequese é isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Estamos aqui ensinando, procurando aprender com o Senhor. A igreja sempre vai ter essas três funções. Ou ela vai adorar, ela vai anunciar para fora, né? E ela vai também aprender e vai refazer as coisas e assim por diante. Tá? Então, é assim que acaba funcionando, surge esse evangelho. O evangelho que nós temos é chamado de tetramorfo. Tá? Tetramorfo porque são 4 versões, 4 evangelhos. Né? Marcos se inicia com a pregação do Batista, ou se inicia com a profecia, como está escrito nos profetas. Né? Mateus e Lucas se iniciam com relatos das origens de Jesus. Então veja só, Marcos começa com um Batista já adulto, Jesus adulto, e você não sabe quem são seus pais, não sabe nada, só sabe Jesus adulto. Daí vem Mateus e Lucas, eles retrocedem um pouco mais. Eles chegam a falar então da infância, são relatos da pré-infância de Jesus. Isso é típico de biografia. A biografia não começa com a pessoa, começa com seus antepassados. Pode ver. Se quiser olhar aí a história de Frank Sinatra, Getúlio Vargas, começa-se com os antepassados. Mateus e Lucas começam com os pais, os antepassados de Jesus. Tá? Então, relatos das origens. Depois João retrocede mais ainda. João já não começa nem com Jesus adulto, nem com a infância de Jesus, mas ele começa com antes da fundação do mundo, antes da criação. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, ele retrocedeu mais. E aí fica uma coisa interessante, Marcos é o primeiro, Mateus
e Lucas vem em seguida, e João. Quanto mais distante vai ficando do evento Cristo, mais vai aprofundando a sua origem. Inicialmente, Jesus é adulto. Mateus e Lucas, há uma necessidade de ampliar isso. Jesus, na sua infância, suas origens. E João vai dizer, olha, ele é pré-existente. Ele não foi o primeiro a falar isso. Paulo diz isso aos Filipenses. Só que agora ele está elaborando. Isso é teologia bíblica do mais puro grau. Tá? Qual o objetivo do Evangelho? Em geral, a gente pode usar o Evangelho de João. Estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho, é interessante que o objetivo aparece no fim, né? No final do Evangelho. Mas todos eles têm essa característica, apresentar quem é Jesus. Marcos é mais claro ainda. Marcos você pode começar com essa pergunta, quem é Jesus? Ao ponto de ter essa pergunta entre os discípulos. Veja lá o Marcos 5, 41. Marcos 5, 41. Essa pergunta vai aparecer em vários lugares do Evangelho, mas aqui é muito mais clara. Jesus está no barco, ele dorme, né? 41, isso mesmo. Acho que eu errei aqui. Não eu acho que é 41, mas é do capítulo 4, não é 5:41. E eles, depois de acalmar a tempestade, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Quem está fazendo a pergunta são os discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta que perpassa o Evangelho. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E você como leitor, né, e ouvinte, hoje é bacana porque você pode ouvir de novo os audiobooks, né? Você coloca lá a Bíblia, vai ouvindo o dia inteiro, vai fazendo outras coisas, né? Daí você pode ouvir e ler o texto, começo ao fim. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Deixa que ele mostre para você, não precisa o pregador, o teólogo falar isso para você. Deixa que você descubra. Isso é bonito no Evangelho. Isso é bonito na teologia bíblica. Eu não invento para vocês acreditarem, vocês descobrem. Eu só dou... A função nossa não é dizer o que é mostrar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Tá? Fica percebendo. Perceba por você mesmo. Tá? Ou seja, é uma liberdade. É a liberdade da graça. De você descobrir, de você desfrutar. Jesus tem que ser desfrutado como pessoa. Esse negócio de fazer a regrinha para você, a gente quer que você venha aos domingos aqui. Mas se você não vier por paixão, não venha. Tá? Tem que vir por paixão. Tá? Juan Carlos Ortiz diz uma coisa bastante interessante. Ele diz, olha, como era difícil para eu orar. Eu tinha dificuldade para orar, eu orava lá de 5 minutos. Porque o pessoal da igreja falava de 1 hora, 2 horas, né? Há pessoas que oram 4 horas. Muito interessante isso. Desculpe. E ele dizia assim, olha, ele veio de uma tradição bem, de muita oração da Igreja Assembleia de Deus. Ele dizia, eu não conseguia orar, não sei o quê. Mas quando eu ia namorar, a hora parecia... Eu estava com a minha namorada, parecia, nossa, parece que foi 10 minutos, e foram 4 horas. Né? É muito interessante isso, essa paixão, né? Na verdade tem que ser cultivada, porque depois, né, ela pode também cair na mesmice, né? É melhor orar, né, do que outra pessoa. Ou seja, a paixão tem que ser desenvolvida, ela tem que ser cativada, ela tem que ser cultivada, ela não vem assim à toa, não. Tá? Então, a mesma coisa que tem que ser cultivada, a presença, o gosto, e não só perceber que a outra fez falta quando morreu, mas em vida. Né? Ter essa paixão, esse apaixonamento. A Escritura é assim, Jesus é assim. Eu espero que as pessoas venham à igreja, não porque a gente tem uma proposta que mirabolante, que as pessoas vão ver, olha. Não, você vem porque é apaixonado por Jesus. Se você não é, e nós não conseguimos passar isso, não venha. Fica em casa. Não perca seu tempo. Tem mais coisa para fazer em casa, né? Então, nesse ponto, é o que esse evangelho vai mostrar. Quem é Jesus? É alguém que se apaixona. Quem você se apaixona, porque ele já se apaixona por você. Se apaixona por esse Jesus. E, mostrando de uma maneira
vou falando, eu estou encerrando, né? Evangelho de Marcos, lugar e data. A tradição ou o ambiente acadêmico mais conservador vai dizer que é Roma. Por muito tempo pensou-se que Roma, né? Então ele está num nível de perseguição, pessoas estão morrendo por sua fé. Se alguém me negar, vem o texto lá de Marcos, capítulo 8 e 9, né? Eu o negarei e assim por diante, né? Então pode ser isso. 64, Nero tocou fogo em Roma, muitos cristãos morreram. Não foi muito, mas o suficiente. Né? Nós somos muito... aí vem a questão do senso comum também. A gente acredita muito que era um morticínio enorme. Não, não era assim. Foi em Roma só, na cidade. Nos outros lugares não teve. Tá? Perseguição, de fato, só vai haver no segundo século. Você tem assim esporádicos. Pessoas que são confrontadas, Paulo, Pedro, mas a maior parte só no segundo século. Tá? Isso é influência de Hollywood. Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João e segundo Hollywood, né, que joga uma coisa assim, muita ficção, né? Então, qual seria o lugar? Eu pessoalmente, e olhando, não sou eu sozinho, tem um monte de autores que pensam assim, seria a Síria. Eles têm que sair da Palestina, porque começou a guerra judaica. E em 70, os romanos destroem, queimam o templo. Tá? Então, os cristãos já não estão ali. Posteriormente, vão ser acusados de ter abandonado. Tá? Mas há uma guerra. É muito mais interessante do que você falar, não, lá em Roma, né? Quando você tem aspectos ali muito ligados à própria região, a Galileia é muito enfatizada, você vai dizer, nossa, deve ter sido ali muito perto. Né? E no caso, você tem os anos 70, nos anos 80, no ano 80, é inaugurado o Coliseu. Muita gente que foi presa, os revolucionários dessa época, foram levados para Roma e trabalharam na construção do Coliseu. Os tesouros do templo foram derretidos para fazer o Coliseu. Vem assim uma contradição muito forte, né? Os arcos daqueles arcos de triunfo, né? Alguns mostram assim a menorá sendo trazida e assim por diante. Um judeu ortodoxo não passa embaixo de um arco daquele. Tá? Ou seja, é uma proposta. Não, isso daqui é ruim para nós. Isso daqui não diz a nossa história. Então o ano 70 é muito mais, para mim pessoalmente, é mais forte. Propondo aí o que os leitores, os autores vão dizer nesse período, né? Qual que é a estrutura manifesta do Evangelho? O Evangelho de Marcos, grosso modo, pode ser apresentado de duas maneiras, e com duas partes. Capítulo 1 até o 8, 26, eu coloquei 27 e 30 ali. Você tem a primeira parte que pode surgir com uma pergunta que perpassa tudo, mas principalmente aí. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo. Ele vai responder no 8, 27 a 30. Mas também que tipo de Cristo? Porque Pedro responde e leva uma sapatada de Jesus, né? Que tipo de Messias é esse? É um Messias sofredor. É a paixão. O Evangelho de Marcos tem uma forte ênfase na paixão de Jesus Cristo. E epílogo, 16, 9 a 20. O Evangelho vai até 16, 8 na sua grande proposta. E depois tem encerramento com esse epílogo. Essa é uma estrutura geral. Eu posso trabalhar com outras estruturas. Eu acho uma outra mais interessante. Mas para começar essa. Tá? Você olha, pronto. Na próxima aula eu vou mostrar uma estrutura chamada concêntrica. Bastante interessante também. Né? Então vamos ver aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu não sei os meus horários. Vai até que horas vai? Às 11. Bom, aí eu posso falar um pouquinho mais, se vocês quiserem. Mas a ideia também é abrir para vocês conversarem, falarem aí o que pode. Tá, né? Eu queria mostrar para vocês um texto, para a gente mostrar, dar uma mostragem, né? Aqui a gente foge dessa... Na verdade, a gente luta com o tempo, né? Eu penso que não quero exagerar. Dá uma olhadinha no capítulo 2 de Marcos. Vamos lá, então vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 2.
Eu sei que muita coisa ficou esparsa aí, espalhada, mas que a gente pode aos poucos conversando. Tá? Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, logo depois da cura de um leproso, Jesus fez algumas curas. Curou um endemoniado, a sogra de Pedro, muitas outras curas, se retira para orar e a cura de um leproso. Depois disso, Jesus fica até impedido de ir a entrar na cidade ou nas aldeias. Ele fica fora. E quando ele volta, então ele volta a Cafarnaum. Cafarnaum é o seu centro de atuação. Dias depois entrou de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Então Jesus está ali na casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Era tanta gente acumulando que não dá nem para entrar, não dá nem para ver Jesus. E o que Jesus faz? Anunciava-lhes a palavra, baseada no capítulo 1, versículo 14 e 15. O reino de Deus chegou. E aí ele vai falando e as pessoas vão ouvindo. Alguns foram ter com ele. A fama de Jesus de ser um taumaturgo é uma palavra para dizer assim, curador, curandeiro. É mais bonito se falar curandeiro, né? Taumaturgo é uma palavra grega, aquele que faz maravilhas. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. A pessoa não havia cadeira de rodas e colocavam numa maca. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então Jesus está ali, eles fazem uma abertura lá no telhado, descem o rapaz, o homem que está aí, colocam diante de Jesus. E aqui vem uma coisa muito interessante. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele foi levado ali para ser curado. Mas Jesus declara que ele está perdoado. E é baseado na fé dos 4. Os 4 que jogaram ele lá. Jogaram não. Desceram esse homem lá. Tem que tomar cuidado com o que fala. Os teus pecados serão perdoados. Para nós isso daí é o mais fácil. Né? É o mais fácil. Mas, naquele mundo religioso, entre o sagrado e o profano, mas alguns dos escribas, ou seja, aqui já apareceu os espias. Até aqui não tinha. Agora começa a aparecer os formados em teologia para dizer se você fez o certo. É aquele que é o fiscal da teologia. Horrível, pessoa horrível essa. Na igreja britânica está cheia, viu? Então, corta aí depois. Tá? É o sujeito que vem investigar você, se você fala certo ou falando correto. Mesmo quando a gente vê o senso comum, a gente não está ali para ficar fiscalizando. A gente ensina, a gente conversa, a gente compartilha. Né? Aqui você tem esses fariseus, que vêm, esses escribas, e dizem: o que é isso? Nossa, em vez de ficar contente porque o homem vai andar, e é possível, não, o que é isso? Não pode? Não pode isso. E veja, eles não falam, eles pensam. Tá? Eles não manifestam. Mas é fácil, às vezes, você olhar assim para a pessoa que está contrariada, né? É muito fácil. A pessoa que não está afim, gostando do que você fala, dizem a psicologia que a pessoa fica assim, ó. Baixa a cabeça, cruza a perna, né? Ele está escutando, né? Esse escutando aí, você já fala: caramba, esse cara não está nem aí, ele se pudesse me matava, né? Então, poderia ser isso. Mas o texto só diz assim, ó, Jesus, eles estavam falando entre si, né? Por que fala este deste modo? Isto é blasfêmia. Blasfemador. Isso Jesus vai ser acusado o tempo inteiro. Né? Quem pode perdoar pecados sendo que é Deus? Teologia correta. Ortodoxo. Jesus vem e quebra esse princípio do jeito que eles entendiam. Não é que Deus mudou, é eles que estavam compreendendo mal. Né? Então, em vez de Jesus fazer um milagre, ele perdoa. Daí há essa questão aí no coração deles. E Jesus, percebendo logo por seu espírito, e aqui vem um aspecto profético, Jesus lê o outro, lê o pensamento. Essa é a característica do profeta, ele lê o pensamento, pelo Espírito Santo. Ele lê o pensamento e diz que
e que a eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O coração, na Bíblia, ela é o centro do pensamento. Ela não é o centro das emoções. O centro das emoções são os gregos. Na Escritura é o lugar que você cogita. Tá? Então, você crê com o coração, você pensa com o coração. É interessante o jeito de antropologia diferente, né? Na Bíblia é isso. É o lugar onde você pensa, onde você arrazoa. Por que arrazoais estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? É agora que vem a marca da autoridade, né? O que é mais fácil? Os caras devem ter entrado lá em... mas não pode. Não pode, não pode. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem... E aí vem uma coisa importantíssima. Sobre a terra, a autoridade. Aqui vai ser essa grande questão. Jesus tem autoridade ou não tem? Ele já tem autoridade para expulsar demônios, no capítulo 1 fala isso. Mas ele tem autoridade, uma coisa mais difícil, perdoar pecados. Notaram? Parece que é blasfêmia, mas diante de Deus é mais difícil. Diante dos teólogos nem é possível, porque é Deus que faz. E Jesus tem autoridade, ele é lugar-tenente de Deus. E aí você já chega: pera, esse daí é diferente, esse Messias aí, ele tem autoridade para perdoar, Aí vem umas outras coisas muito importantes aí, né? Daí ele diz para o homem, ele disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, a tua casa. Aqui vem uma coisa muito interessante, a palavra leito aí, não é aquela camona grandona, Queen, King, que nós temos, né? É uma maca, é um catre, é cama de pobre, né? Essa palavrinha que está aí é cama de pobre, krabatos. Tem duas palavras gregas no Evangelho, nesse Evangelho, para cama. Você tem krabatos e você tem kline, da onde vem inclinar. É que aquele divã, aquela cama chique, né? A mulher cirofenícia que pede por sua filhinha lá para frente, né? A filhinha está endemoniada, ela está numa kline. Aí mostra que ela tem dinheiro, né? Esse homem, ele não tem a situação dele, né? Ele é pobre. Então ele diz: pega seu leito. Veja que a pessoa levava o leito, né? Pega o seu leito e anda. O homem imediatamente faz isso, né? Aqui vem uma outra coisa muito importante, uma reserva de sentido. Esse homem, de acordo com esse texto, estava entrevado por causa dos pecados. Por causa dos pecados. Os salmos já dizem isso. Na verdade, o pecado não confessado, o ressentimento, trava você. Trava você. Há pessoas que não são curadas não porque Deus não quer curar, porque elas não deixam. Porque elas estão cheias de ressentimento, de mágoa. É muito fácil a gente adquirir mágoa e ressentimento, é só viver em comunidade. Reverendo Miguel Riso foi missionário em Portugal, um lugar difícil na época, lá na década de 40, 50. Ele ficava na frente da igreja convidando as pessoas para entrar na igreja, para serem evangelizadas, né? Era o jeito. Então passava uma pessoa, daí apareceu um sujeito lá e disse assim: eu não entro aí. Disse: por quê? Porque aí só tem hipócrita. Daí disse: mas não tem problema, sempre tem lugar para mais um. Ou seja, onde tem gente, a gente vai ter ressentimento. É por isso que a Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados, porque viver com uma outra pessoa, né, não é como o dia do casamento. É muito bonito, mas aquilo lá é só para o primeiro dia, né? Então, a continuação, você vai perceber que você vai ter que... eu não sei, aquele vestido para esse miserável. Billy Graham, uma vez foi entrevistado por um sujeito muito bom lá nos Estados Unidos, e estava empolgado com o Billy. Billy Graham tinha uma vida muito interessante. E ele pergunta assim para a esposa: nossa, que coisa maravilhosa! E você falou para a esposa: você nunca pensou em divórcio? Uma pergunta desses entrevistadores, né? E ela disse assim: de modo algum, nunca.
mas em homicídio, muitos. Ou seja, é só viver. Você acha que o sujeito é tão santo, mas olha só, né? Ou seja, há o cotidiano. Então esse homem aqui, ele tem muito ressentimento, ele está travado. O fato, só Jesus perdoar já provoca essa mudança, né? Então há pessoas que precisam fazer isso. É por isso que o Pai Nosso é repetitivo nesse sentido. Não, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Nós temos que perdoar também. É uma estrada de duas vias. Outra hora a gente fala mais sobre isso. Mas o importante aqui é que esse texto já revela algumas coisas do próprio Messias, né? O homem se levanta. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. E aí vem a pergunta: jamais vimos estas coisas, né? Ou seja, sempre vem um reflexo da atitude, da função de Jesus. Aí deu a primeira cambalhota nessa gente aí. Aí vem a segunda é o do Levi. Então, o pessoal já está bravinho, já apareceram os fariseus. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Para o paralítico ele disse: toma teu leito e anda. Agora aqui é uma outra ordem: segue-me. Ele se levanta e segue. Aí vem o pessoal, gente boa, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Opa, diga-me com quem andas, eu direi quem és. Os escribas dos fariseus vendo, aqui até o capítulo 3, versículo 5, essa gente vai aparecer. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Que comunhão é essa? Essa gente não presta. Desculpe, é o pó. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos e pecadores. Notou essas frases de Jesus que aparecem aí? Vão aparecer no capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 5. Né? O que é mais fácil? E agora, os sãos não precisam de doentes. O nome desse estilo, de dito, se chama dito de pronunciamento. Dito de pronunciamento. São ditos que veiculavam, estavam ligados a várias maneiras, vários lugares que Jesus disse a mesma coisa. Né? E eles lembram algum, selecionam e colocam no texto, porque ele tem uma mensagem para transmitir para você. Esse dito de pronunciamento é chamado as palavras do Senhor. O apóstolo Paulo fala assim: digo eu, não, o Senhor. É um dito, né? Que você não vai encontrar no Evangelho. Tá? É um dito de pronunciamento. Existe dito de sabedoria, tem vários tipos, mas esse é um. Eu estou mostrando já. Eu não quero tossir aqui para. Aí vem uma outra situação. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo? A pergunta é sempre uma pergunta. Por que ele perdoa? Por que ele anda? Por que ele não jejua? Né? Ou seja, ele está fugindo do padrão. Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? E essa é uma característica de Jesus. A pessoa faz uma pergunta e Jesus responde pergunta. Isso que é típico e aceitável, típica na cultura judaica. Você pergunta para um judeu e ele responde com uma pergunta. Arnaldo Cohen, que era eu acho que ele é vivo ainda, um grande pianista brasileiro, perguntaram para ele: por que o judeu sempre responde com uma pergunta? E ele disse: e por que não? Tá? Então há essa dinâmica desde o tempo de Jesus. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não poderão jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Aí vem o dito de pronunciamento: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior ainda a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário o vinho rompe-se.
E tanto se perde o vinho como os odres, põe-se vinho novo em odres novos. Esse texto sozinho parece que perde o sentido, mas dentro dessa narrativa, ela tem um sentido muito forte. Então ele respondeu um segundo dito de pronunciamento. Depois vem a do sábado. E vai acontecer a mesma coisa. Eu vou saltar para o capítulo 3, versículo 1 a 5. De novo Jesus entrou na sinagoga. Jesus fala no mar, na sinagoga, no monte, na casa, na praça. Todos os lugares são invadidos por Jesus. Dá uma olhadinha no texto e veja que ele ambienta. Estava na praia, quer dizer, no mar, estava na casa, estava na sinagoga, estava na praça. É sempre assim. Marcos sempre faz isso. Então, de novo entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Notem que o capítulo 2 até o capítulo 3, 5 é um bloco só. Ele começa com uma cura do homem que está entrevado. E agora termina com um homem que tem a mão ressequida na sinagoga. Tá? Então, veja que tem vários lugares que já contrariaram Jesus. Então aqui nós estamos no último. Mais uma vez uma pergunta. Só que essa pergunta agora não é feita mais pelos fariseus. Todas elas são feitas pelos escribas e fariseus. Agora veja o capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga e ali estava um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado. A questão agora é o sábado. Já foi o jejum, já foi o perdão. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Porque essa pessoa ficava no fundo. As pessoas doentes, as que eram extirpadas da sociedade, elas não entravam, não ficavam nos primeiros lugares. Isso aí é primeiro lugar só para o bom da lei, né? E disse Jesus ao homem, né, vem para o meio. Então lhe perguntou, é lícito? Ele pergunta para os fariseus. Agora não são eles mais que perguntam, é Jesus que pergunta. É lícito, é legal, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la, um dito de pronunciamento. Mas eles ficaram em silêncio, olhando, eles não falam agora eles não falam, olhando ao redor, indignado e condoído. Dois sentimentos, né? Indignado e condoído, de ver a dureza do coração. É assim que Jesus olha para aquele que é duro de coração. Ele fica indignado, mas fica com dó, né? Com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu a mão e a mão lhe foi restaurada. Olha o que os fariseus vão fazer agora. De agora em diante vai ser assim. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, como lhe tirariam a vida. Vem a primeira, levou 2 capítulos, 3 capítulos, nem o terceiro capítulo já estão querendo matar Jesus. Eles não vão conseguir até o determinado momento. E eles não têm tanto poder assim, mas eles vão fazer. Né? Quanto mais você trabalha, você vai minando daqui a pouco o pé. Notaram então? Nós temos aí um bloco, e é isso que eu gostaria que vocês percebessem. Não leia versículo. Não leia pequeno trecho, leia um bloco. Porque um bloco é como se fosse, por exemplo, não sei se vocês já ouviram, a Sinfonia Inacabada de Schubert. É chamada Sinfonia Inacabada porque ele não atende o prescrito que é para ser 4 movimentos, 4 partes, ele faz 2. Mas quem diz que não pode ser uma de 2? Não tem a patética de Tchaikovsky que são 5 movimentos? Então, pode sair da receita, né? Pode sair da receita. Mas essa receita é importante você ver na totalidade, mesmo que seja de 2 partes. Então, aqui é um bloco só, para você perceber o que está acontecendo e vai dar o tom. O evangelista não contou tudo. Jesus fez muito mais coisas. Muito mais. Tanto é que ele tem que fazer sumários, resumos do que Jesus fez. Jesus fez muitas curas, ele não diz como, ele dá um exemplo ou outro. Tá? Ou seja, ele é seletivo. E essa seletividade de Jesus tem uma função. Qual? Você aprender que Jesus é aquele que faz essas coisas. É saber que Jesus é este que apresenta ele. Então, quando você estiver meio com preguiça dele, coloca lá no audiobook. Põe a Bíblia lá, deixa ela falar, vai falando. Daqui a pouco você vai percebendo. A Bíblia é assim, quanto mais você... É como eu uso o exemplo de música. Quanto mais você escuta, mais você gosta. Mais você gosta. Existia um jazzista chamado John Coltrane, que era meio difícil de ouvir.
Mas quando você escuta esse John Coltrane, não gostando de jazz, mas querendo gostar, você escuta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes, daqui a pouco você está cantando. Por que isso? Você pegou gosto. Pegue gosto lendo o Evangelho de Marcos. Pegue gosto desfrutando esse Evangelho. Não dizendo para o Evangelho como ele tem que funcionar, porque o sujeito que vai e diz, não, tem que ser desse jeito, ele já vem com a interpretação antes, isso não é bom, esse não é um bom estudioso. Estudioso deixa ele falar. Vamos ver. Que eu posso corrigir. Eu posso estar errado. E há essa possibilidade. É verdade? Vocês vão dizer. Então é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Agora, para dar o tempo de terminar a aula, né? Parece a minha sala de aula, com o professor lá no primeiro ano, né? Ele falava, depois, alguém tem alguma contribuição? Tinha gente que colocava a mão no bolso. Alguma... Mas é só a primeira, na segunda eu não sei. Mas obrigado. Deu um gostinho de vontade de ler o Evangelho de Marcos? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. O Evangelho de Marcos, por muito tempo, ele foi o carregador de piano. Tá? Ele é aquele que carregava as coisas, ele não era muito consultado além disso. Até o século XIX que foi entendido que ele foi o primeiro evangelho. Por causa de Agostinho, veja como os teólogos também fazem coisa errada, né? Ele dizia assim, que Marcos era resumo de Mateus. E aí as pessoas não liam lá, resumo de Mateus, vou ler Mateus. Aí Lucas ficava em segundo lugar, né? Era Mateus e João, os dois, porque são diferentes, né? Mas Marcos, de vez em quando. Lucas é um pouquinho mais por causa da história da igreja, tem algumas coisas que não tem em Marcos, né? Mas Marcos é resumo. Só que descobriu-se que os outros, Mateus e Lucas, utilizaram de Marcos. O Evangelho de Marcos, proporcionalmente, ele está, por exemplo, ele tem 660 versículos. O Evangelho de Marcos. 600 versículos estão contidos no Evangelho de Mateus. Cerca de 300 e alguma coisa estão embutidos em Lucas. Lucas usa menos, mas usa. Né? Isso não é questão de ele ouviu, não. É questão literal. Está escrito com as palavras de Marcos nos Evangelhos. Então, é o contrário. Ele não é um resumo. Mateus é que desenvolveu a partir de Marcos. Né? E uma coisa muito importante, que o Evangelho fala de Jesus. Dá uma olhadinha, abra aí só para curiosidade, abra Mateus capítulo 1, versículo 1. Alguém quer ler para nós? Mateus 1, 1. Ele já dá o assunto do livro. Jesus Cristo. Primeira expressão no cânon do Novo Testamento. Primeira expressão do Novo Testamento como está organizado aqui, para nós aqui. Jesus Cristo. Agora abra no último versículo do Novo Testamento. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 21. Alguém quer ler? Termina com Jesus. É maravilhoso isso. Ou seja, Jesus é o conteúdo desse Novo Testamento todo, né? Começa com Jesus. Talvez um texto ou outro vai falar um pouco menos, como Tiago, né? Mas o conteúdo do Novo Testamento é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. É isso que você vai encontrar no Novo Testamento. Em síntese. Tá?
Uhum. Ele não tem aquela coisa, por exemplo, de Mateus e Lucas, um certo enlevo assim literário, uma beleza assim. Ele é mais simples, é direto, né? Tanto é que nesse tetramorfo, bom ter falado isso, que existe, pega-se aquela visão do trono em Ezequiel, que tem as 4 criaturas, né? Que tem um leão, um homem, um touro e uma águia. E os pais da igreja vão entender que cada evangelho é um deles, né? Então, Marcos seria o leão. Leão por quê? Porque ele começa com João Batista já como o Amós, clamando já, né? E daí vai para o homem, que seria Mateus. Lucas é um touro. É muito mais poético do que verdadeiro, né? E a águia, porque João sobe até o... Aí combina até, né? Então, as 4 figuras. Mas não foi feito isso. Isso aí é uma idealização dos pais da igreja, né? Mas Marcos tem isso. Marcos tem essa questão, né? Alguns vão dizer, eu vou ler Marcos que é mais curto, né? Hoje seria isso, né? Eu conheci uma mulher que ela dizia assim, os Salmos tem 150 salmos. Eu leio o primeiro e o último e eu leio tudo, né? Essa é uma proposta dos evangelhos para quem está lendo, né? Quando você lê esse texto, olha, é assim que eu tenho que seguir, né? Então, aí, ele é resumido, econômico, né? Porque ao mesmo tempo que você tem um aspecto biográfico, né, você tem um aspecto que extravasa a escritura, que é para você. No capítulo 9 de Lucas, Jesus está andando no caminho, é interessante isso daí, situar também que é um caminho. Jesus está no caminho e uma pessoa vem e diz assim, seguir-te-ei para onde quer que fores. Né? Gente, o tipo de evangelismo mais fácil que tem, você vai num lugar, você diz, eu quero ser crente. Ele não falou nada, e a pessoa está querendo. E Jesus diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Daí o sujeito, você não tem a resposta. Daí vem um segundo, Jesus chama daí. Vem, segue-me. Daí o sujeito, vou sim, mas permite primeiro enterrar meu pai. Poxa vida, enterrar o pai é uma coisa necessária, né? Não, quem tem tempo para enterrar morto não serve, né? Usando a minha linguagem aqui, né? E a última é quem põe a mão no arado, né? E no caso é a pessoa. Então você tem 2 voluntários e um recruta. O recruta está no meio. Um é diferente do outro? Não. Existem as 2 possibilidades. A pessoa que segue, que se decide, e aquela que Jesus chama direto. Mas isso ainda não significa que todas vão dizer sim, né? Veja que tem 3 aí. Um nem sabe o que é. O outro é chamado e ele diz, olha, tudo bem, mas deixa eu fazer isso. E daí o terceiro, Jesus, a pessoa coloca, mas ele coloca um empecilho para todas elas. É interessante isso, porque é um anti-evangelho, né? Ou seja, o evangelho exige que você saiba o que está fazendo. Essa decisão não é assim, hoje eu estou, né? Amanhã eu levanto um pouquinho mais, até que... É até bom que seja assim, mas pelo menos você está pensando, né? Existe o discipulado longe do evangelismo, não é... Nós separamos 2, né? Mas as 2 coisas estão juntas. Evangelismo tem a ver com discipulado. E discipulado é compromisso. Dá trabalho? É duro? É difícil? Mas é assim, né? Mas é isso. Essa é a minha impressão, né? Pode não ser, mas também... Mais alguém? Tá bom. As perguntas vão surgindo aí depois, né? Então, vamos agradecer esse período aqui. Nosso irmão Vadinho pode fazer essa oração.
Amém. Eu não falei, mas eu trouxe, senão eu vou te levar tudo isso de volta, mas existem alguns textos que valem a pena, né? Um deles é este, Marcos, do Grant Osborne, que é um comentário com aplicação, com pregação, se a pessoa quiser. E este daqui também, do James Edwards. Ambos são da Vida Nova, né? Esse aqui é bastante interessante também. Ele traz muitas coisas que eu falei estão ali. Existem dois que, pena que não tem em português, né? Esse daqui, que é de um presbiteriano, Paul Achtemeier, que ele comenta, mas não é versículo por versículo, é grandes porções e os temas. Jesus, igreja, salvação, grandes temas da... E esse daqui que eu acho impressionante, Eugene é um nome que eu não entendo muito bem, né? Uma pessoa ter esse nome, Boring. Boring é chato, né? Chateação. Eugene Boring. Mas é um livro sensacional esse daqui. Esse é um comentário, né? Eu gosto muito também. Entre outros, né? Tem em espanhol, tem em português, tem poucas ainda, né? Eu gostaria de escrever alguma coisa em Marcos. Eu tenho um ex-aluno que escreveu antes de mim, né? Eu gostaria de escrever alguma coisa assim, deixar um legado aí, né, em Marcos. Gente, muito obrigado. Deus abençoe o seu dia e que tenha provocado o desejo o gosto de ler Marcos aí.